Igreja, durante muito tempo eu invejei a condição de alguns heróis bíblicos, até o dia que eu descobri que a partir do marco cruz de Cristo, todos fomos nivelados por cima. O que significa dizer que em Mateus 11:11, Jesus nos trouxe a informação de quem nós somos para Deus. Quando, dando testemunho sobre João Batista, ele diz o seguinte: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Amém? Até aquele momento, ninguém havia aparecido na terra maior do que João Batista, nas palavras de Jesus. Ele continua: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem entendeu a profundidade do que foi dito aqui? Até João Batista, até aquele momento dos nascidos de mulher, não havia ninguém maior do que ele. Porém, depois da inauguração do reino, o menor naquele reino seria maior do que João Batista. Jesus manifestou o reino. O evangelho que ele veio pregar foi o evangelho do reino. Ele foi a manifestação do reino. E o menor cristão, a partir de então, o menor entre todos aqueles que na história creram em Jesus, tem o que ninguém no Antigo Testamento, o que ninguém antes de Cristo teve: o acesso irrestrito a Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Todos os grandes profetas, todos os grandes homens, todos os grandes heróis da Bíblia Sagrada, antes de Jesus, não tiveram o que o menor entre aqueles que creem hoje tem: acesso irrestrito ao trono de Deus, à sala de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Queridos, é muito sério. Da queda à redenção, de Adão a João Batista, passando por Abraão, Isaac e Jacó, inclua aí os reis, os profetas, Davi, Samuel, Moisés, Elias, Daniel. Ninguém entre esses teve o que nós temos. As maiores revelações que eles receberam, as grandes experiências que tiveram, o fluxo de unção que estava sobre as suas vidas, as visões, o íntimo contato com Deus, com as realidades de um plano espiritual, as experiências com anjos de Deus, tudo está à sua disposição. Tudo está à nossa disposição. Então diga para o seu vizinho: você precisa começar a entender o valor que tem para Deus. Mas você não pode falar assim de qualquer jeito. Senti uma coisa muito superficial. Vou te ajudar, tá? Você tem que falar com mais amizade. Tudo bem? A gente não tem que ser um corpo em Cristo? Não é isso? Então olha bem nos olhos dele. Não é assim falar para o ar, caso ele escutou, se não deixa. Não é só porque o pastor está pedindo, olha bem nos olhos dele. E diz assim: você não é feio, você só nasceu diferente. Agora responde para ele: você não é feio, você só está no planeta errado. Quase que eu tomei um gole de óleo da unção agora. Deixa eu trocar pelo meu copo aqui. Vou te ajudar, tá? Você vai fazer íntima amizade, estreitar o laço com esse seu irmão novo aí.
Se você falou com alguém que já é da família, não vale. Fala alguém que você não conhece. Você vai fazer para ele uma pergunta que RH faz em seleção. Aliás, eu não consegui entender até hoje por que esse tipo de pergunta em seleção. Eles não querem saber se você tem experiência na área, eles não querem saber se você tem formação, se você é pós-graduado, tem MBA. Eles querem saber que animal você seria. E disso depende a tua contratação ou não, então vê lá o que você vai responder. Uma vez eu fui surpreendido por isso, não sabia que isso acontecia. Primeiro emprego, primeira entrevista que eu fui fazer na vida. Fui todo preparado, ele olhou para mim e perguntou: que animal você gostaria de ser? Falei, o primeiro que eu pensei, golfinho. Queria ser um golfinho. E pior, minha contratação dependia do que eu diria depois. Ela disse assim, interessadíssima. Acho que é o primeiro candidato que cita o golfinho. Por que você gostaria de ser um golfinho? Hã? Porque ele faz um barulhinho bonito? Porque o golfinho surfa? Porque ele salta? Terrível! Então pergunta para o seu vizinho, que animal você gostaria de ser? Escuta a resposta agora aí. Aí depois eu aprendi que tem que responder águia. Você tem que responder águia, porque a águia voa alto, sozinha, é poderosa. E come minhoca. Eu falei, quero ser águia, quero comer minhoca. Fiquei com golfinho mesmo. Já descobriu aí que animal ele queria ser? Já? Arranca dele aí. Então diz, chama pelo esse nominho carinhoso, põe no diminutivo, tá? Leãozinho, baleinha, o que ele respondeu para você? Para não ficar ofensivo, chama no diminutivo. Ratinho, cavalinho. Ninguém quis ser um jumentinho, né? Jumentinho. Porque ele carregou Jesus. Tem de tudo, né? Na verdade, eu dava tudo para saber as respostas aqui. Você escolheu o quê? Que animal você gostaria de ser? O quê? Qual ela falou? Gatinha. Miau. E você? Leão. Ai, que poderoso. Fiquei com medo agora. E você, Carla? Não conheço esse animal. Formiga. Você respondeu formiga. Você quer ser uma formiga. Interessante essa, né? Você quer ser uma formiga para quê? Para comer pasta de dente que deixam cair na pia. Você quer ser formiga? Para quê? Eu quero ser pisada. Interessante. Gostaria de ouvir sua resposta agora, viu? Interessante. Então diz o nominho dele, diz assim, golfinho. Mas chama pelo nominho. Golfinho, está na hora de aprender quem você é para Deus. Quanta gente hoje tendo crise de identidade espiritual, porque ainda não entendeu quem é para Deus, não tem noção da sua importância, do seu valor. Esses dias eu me surpreendi, chorei de dar risada. Depois você conta o que você é formiga, não vai contar agora. Vai ficar conversando agora? Formiga, te piso daqui, ó. Peguei o Rininha, a família na sala, olha o que ele já entende de reino dos céus. A família na sala vendo televisão, aí ele levanta, chama a atenção de todo mundo e diz assim: se alguém precisar de mim, eu estarei no meu quarto. Ele tem 5 anos, gente. Para que a gente ia precisar dele? Para quê? Se alguém precisar de mim, estarei no meu quarto. Ele já sabe quem ele é, ele já sabe que ele é importante, ele já sabe seu valor. A primeira vez
que eu li a história de Salomão, eu desejei estar na pele dele por um momento. Segundo Reis 3:5 diz assim: e em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Já pensou isso acontecendo com você? Deus aparecendo no seu sonho, te perguntando o que perguntou para Salomão, te dizendo: pede o que você quiser, pede o que você quer que eu te dê. O que você responderia? Imagina a cena. Deus apareceu no seu quarto de madrugada, te acordou e te disse: pede o que você quer que eu te dou. O que você quer que eu te dê? Qual seria a tua resposta? Um marido? 1 milhão? 1 milhão você vai no Silvio Santos, no show do milhão, pedidinho. O que é 1 milhão para Deus, cara? Imagine algo assim, você com a chance de fazer um pedido para Deus, tenho certeza, você tendo a chance de expor um sonho teu a Deus, tendo certeza que esse sonho se realizaria, que essa oração seria respondida, que esse desejo se cumpriria. O que você pediria? Imagine a cena. Não, você não precisa imaginar tanto, porque o que Abraão teve, você tem. O que Isaac teve, você tem. O que Davi teve, você tem. E o que Salomão teve, você também tem. Jesus disse em João 15:7: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quem disse isso, igreja? Quem disse isso, igreja? São palavras de Jesus. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, se vocês permanecerem em mim, então peçam o que quiserem e isso será feito. Há uma condição, é o grau de comprometimento. Não é qualquer um que pede e recebe, mas é aqueles que permanecem em Cristo, e é naqueles que as palavras de Cristo permanecem. Então, se há um nível de comprometimento, a condição é dada. Eu tenho a possibilidade. Só que por outro lado, se há um grau de comprometimento, eu também tenho a maturidade necessária para pedir. Eu não vou fazer pedidos loucos, eu não vou fazer pedidos descabidos a Deus, eu vou entender a importância dos meus pedidos, eu vou aprender a pedir. Algo que me chama muito a atenção é que homens de Deus pediram certo. O próprio Salomão, quando teve a chance, ele não pediu 1 milhão, ele não pediu riqueza, ele não pediu glória, ele pediu o quê? Sabedoria para reinar. Senhor, olha o desafio que está diante de mim, eu vou governar, me dá sabedoria e discernimento para não errar, para fazer a coisa certa. E todos conhecem a história. Além da sabedoria, ele recebe a honra, ele recebe riqueza, ele recebe muito mais do que pede a Deus. Se você vai lá no Novo Testamento, você vai ver que Paulo foi alguém que teve todas as suas orações respondidas, mesmo de forma negativa, mesmo quando Deus não atendia o que ele queria, ele ouvia a voz de Deus e sabia pedir para Deus, porque teve sucesso no ministério, teve sucesso na empreitada. Em 1 Coríntios 2,16 ele diz, não precisa abrir, eu leio: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repete comigo em voz alta: nós, porém, temos a mente de Cristo. Mais forte: nós, porém, temos a mente de Cristo. Só mais uma vez: nós temos a mente de Cristo. Qual é a equação então? É o permanecer, mais a maturidade. Eu vou ganhar de Deus uma nova mentalidade. O permanecer me traz conhecimento,
adquirido, teórico e prático, produto da minha perseverança. As experiências vêm, o crescimento vem, o desenvolvimento da salvação acontece. Agora, eu tenho chance, porque permaneci, de receber a mente de Cristo. E quais são as características da mente de Cristo? Nós estamos falando da mente que criou todas as coisas. João apresenta Jesus desde o início, Jesus como o fator, como a causa da criação, como ponto de harmonia entre todos os elementos do universo. O poder de criação, o poder da palavra era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estamos falando de uma mente criativa, estamos falando de uma mente criadora, ilimitada, superior, que não conhece o impossível. Diga: quem tem a mente de Cristo não conhece o impossível. Agora, se eu tenho a mente de Cristo, eu já não consigo sonhar os meus sonhos. Os meus sonhos comparados aos sonhos de Cristo para a minha vida, entram em completa distância entre si. Se eu começo a ter a mente de Cristo, ver como Cristo, entender como Cristo, enxergar como Cristo, a consequência disso é que eu começo a sonhar os sonhos de Deus. No mínimo, eu vou alinhar os meus sonhos aos sonhos de Deus. Abra comigo em Isaías 32. Profeta Isaías, capítulo 32, verso 8. Diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Repete comigo: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. O nobre projeta coisas nobres, e nessa nobreza ele persevera. Amados, um dos maiores valores do cristão é exatamente o fato dele poder decidir, através da fé, o que vai ser do seu futuro. É a capacidade de sonhar, na certeza de que esses sonhos serão realizados. Um dos melhores benefícios de se andar com Deus é exatamente esse: eu sirvo a um Deus que me ensina a sonhar, e que tem todo o poder de me dar as condições necessárias para que esses sonhos possam se transformar em realidade. Então diga de novo para o seu vizinho: golfinho. Chama pelo apelidinho: golfinho. Alguém que deixa de sonhar já começou a morrer. Queridos, a proatividade que realiza tem origem nas sementes dos sonhos. Deus nunca deu nada pronto para ninguém. Tudo que Ele nos dá é em forma de sementes. Então pense nos seus sonhos como sementes. Feche seus olhos por um segundo. Se você pudesse responder à oração que Salomão fez, ou ter a chance de ouvir de Deus o que Salomão ouviu, você precisa saber quem você é para Deus. Você tem muito mais chances que Salomão. Você vive num tempo de graça. Através do sacrifício de Jesus, você tem acesso ao trono do teu Pai, na hora e no momento que você desejar. Você tem muito mais que Salomão. E o mesmo Deus que disse para Salomão: pede e eu te dou, te disse: se você permanecer, pede que será feito. Pensa nesses sonhos como sementes. A semente tem que ser plantada. A semente tem que ser regada. Ela vai levar um tempo natural para começar a frutificar.
Mas assim como é impossível que essa árvore não dê fruto, é impossível que a palavra de Deus não se cumpra sobre a sua vida. Olha para mim. É plantar, regar, cercar, cultivar, que o resto é com Deus. O teu papel é esse, é cavar a terra, é lançar sementes, regar sementes, cuidar da plantinha, porque o resto é com Deus. Quem dá o crescimento e quem traz o fruto é Deus. Quem pode aplaudir Jesus por isso? O maior semeador de sonhos é o próprio Deus. Declara em voz alta: Deus semeia sonhos. Quem é que dá sonhos aos homens? Quem é que desperta no ser humano a capacidade de sonhar? Quem é que ensina a sonhar? Quem é que nos incentiva a sonhar? É Deus. Deus é o maior semeador de sonhos. Deus semeia sonhos, Ele procura. E digo isso profeticamente, esse é o tempo em que Deus está procurando pessoas com a mente de Cristo. Pessoas que cresceram, pessoas que amadureceram, pessoas que permaneceram, que permitiram que a palavra de Cristo permanecesse em sua vida. São pessoas que ao longo da caminhada vêm tendo a sua mentalidade transformada. São pessoas com a mente de Cristo. E por quê? Porque pessoas com a mente de Cristo são pessoas com a mentalidade certa. Deus sabe que pessoas com a mente de Cristo são pessoas que têm capacidade de sonhar e que não imputam limites para os seus sonhos. Pessoas com a mente de Cristo não veem limites para aquilo que sabem que Deus é capaz de fazer. Não há causa perdida. Pessoas que têm a mente de Cristo olham onde ninguém já não dá mais nada e profetizam sobre aquilo, e o vale de ossos secos se transforma num grande exército. Pessoas que têm a mente de Cristo olham para vidas que ninguém acha que tem mais jeito e veem lá na frente aquela vida dando fruto para Deus. Pessoas que têm a mente de Cristo olham para um casamento, para uma família arruinada e sabem que aquela história pode ser transformada, pode ser mudada. Deus procura pessoas que queiram sonhar. E sabe o que eu tenho aprendido ao longo da caminhada? Que nem sempre os mais capazes, os mais instruídos e os mais preparados são aqueles que recebem de Deus as oportunidades. Os que chamam a atenção de Deus são aqueles que têm fé para acreditar e sonhar, por mais louco que pareça aquele sonho, por mais improvável, mais impossível que pareça aquele sonho, são esses que Deus usa. Deus está procurando pessoas a quem possa dar as suas sementes, e as sementes de Deus falam de sonhos que permanecem, de sonhos de qualidade superior, de sonhos com propósitos eternos que revelam a sua glória, sonhos que quando realizados vão ser um espelho da glória, sonhos que quando concretizados vão mostrar a esse mundo que há um Deus vivo, atuante, poderoso, maravilhoso, abençoador. Sonhos que quando concretizados vão produzir honra, glória e louvor a Ele, vão chamar a atenção das pessoas a Ele. Então diz de novo: golfinho, diz para ele, bem bonitinho, golfinho, Deus está te convidando a sonhar com coisas mais elevadas. Plante esses sonhos para que eles possam dar frutos. Queridos, essa descoberta, esse despertar é algo simplesmente maravilhoso. Quando você chega nesse nível com Deus, você começa a perceber que para você, pelo simples fato
de usar a sua fé, não haverá impossíveis, é algo inimaginável, porque há uma dimensão para esses sonhos. Quando você descobre o quanto e o como eles vão afetar a sua vida e o seu futuro, é impossível não se sentir arrebatado. É como se Deus virasse e pegasse o seu roteiro, que ele demora a vida inteira para escrever, e rasgasse na sua frente, só para te dizer: agora eu escrevo a tua história, se prepare para as mais sérias e improváveis emoções, eu vou dar o rumo. Você vai viver aquilo que nunca achou que ia viver. Se prepare para saber o que é a vida com o meu espírito no controle. É algo maravilhoso demais. E sabe o que Efésios 3:20 diz? Algo que você deveria guardar em seu coração para sempre: que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Repete comigo: Ele, Deus, pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu peça e do que tudo que eu pense. A expectativa, preste atenção, se você ler a sua Bíblia com direção do Espírito Santo, você vai criar muita expectativa, porque ela contém mais de 8.000 promessas para a sua vida. E você vai começar a ler o que está escrito ali e dizer: se essa promessa se cumpre, eu estou no céu, na terra. Se tudo que está nessa Bíblia, se tudo que foi prometido se cumprir na minha vida, eu vou viver o céu na terra. Amém, amados? Se tudo que Deus está dizendo aqui sobre os meus sentimentos, a minha vida espiritual, minha vida familiar, minhas finanças, meu ministério, se tudo que Deus prometeu começar a se cumprir agora, equivale a eu ser arrebatado, porque o reino estará presente em todas as áreas da minha vida. Então, se eu, com direção de Deus, inspirado pelo Espírito, leio e me aposto dessas promessas, eu vou me encher de expectativa. E diga para o seu vizinho: não há nada mais certo a ser feito. Se eu estou me enchendo da palavra de Deus, isso vai criar no meu coração uma expectativa tremenda. E essa expectativa é proporcional ao resultado. Deus nunca frustra os seus filhos. Diga: Deus nunca vai te frustrar. Há momentos em que aparentemente você se sente frustrado. A coisa não acontece do jeito que você queria, do jeito que você planejou, no tempo que você planejou. Há momentos em que nós temos essa tendência de sentir uma certa frustração. Deus não me respondeu, Deus não fez como eu imaginei. Porém, o tempo vai provar que a presença de Deus te guardou, te protegeu e te conduziu de forma tão poderosa, tão maravilhosa. E lá na frente, quando todas as peças do quebra-cabeça se encaixarem, você vai entender o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Então Deus nunca frustra um filho. Repete isso: Deus nunca frustra um filho. Deus nunca frustra. Eu não conheço alguém que, confiando em Deus, que confiando em sua palavra, tenha sido decepcionado ou tenha sido frustrado por Deus. Ele é digno do seu crédito, Ele é digno da sua confiança. Ele não é marqueteiro, amém? Ele não faz propaganda enganosa, Ele não te monta uma embalagem maravilhosa, Ele não faz um show pirotécnico para te empolgar, para depois te decepcionar, amém? Tudo que Ele promete, tudo que Ele te apresenta tem a ver com o que Ele vai fazer, não é nada diferente daquilo que Ele está disposto a fazer. Para isso Ele mandou Jesus para a cruz do Calvário. Dê um glória a Deus e uma salva de palmas a Ele. Para isso Ele mandou Jesus na cruz do Calvário. É diferente de você entrar num avião com fome e tentar jantar. Já fez isso? Antigamente você andava de avião, você até deixava de jantar para jantar no avião, né? Trocaram o conforto pela economia, mas a forma como eles te apresentam é a mesma. Você está lá na Protona 25, você avista de longe a aeromoça, ou 2, 3, todas
femininas, o comissário todo feminino, todo mundo vindo na sua direção. Brincadeira, estou cheio de comissário aqui, de Deus. Todos vindo na sua direção e naquela pose, né? Arrumados com luva. Só falta um Ray-Ban dentro do avião. E uma música, né? Parece um clipe dos anos 80. Eles vêm. Toca pra mim Michael Jackson. Tum dum 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 tum tum. Mas tá muito assim, tem que ter um tum tum tum. Não tá aquela coisa de clipe dos anos 80. Essa mesma do Michael Jackson estava boa, vai. Eles vêm lá da primeira fila empurrando um carrinho, parece que é um desfile. Só falta descer um globo todo colorido, começar a rodar. Ela vem criando aquela expectativa, você está com fome, você vê aquela turma se aproximando, vai chegar o jantar, e ela vem, pã, pã, vira para você e diz, quer uma barrinha? Uma barrinha, cara. Esse show todo, como se fosse o melhor jantar de todos. Diga para o seu vizinho, Deus não é assim. Deus cuida bem dos seus filhos. Ele quer te servir um banquete. Jeremias 29:11 diz, porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Deus te dizendo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você, e os meus pensamentos são bons a teu respeito. Eu quero te abençoar, eu quero te ver feliz, eu quero arrancar um sorriso do teu rosto, eu sou teu pai. Eu não tenho prazer nenhum em te ver chorando, te ver sofrendo, eu não quero ver a falta na sua vida. O que eu preciso é que você sonhe, que você tenha a mente que eu preciso que você tenha, a mente de Cristo. Eu não me alegro em te ver desesperado, em te ver ansioso, em te ver sofrendo, em te ver desprovido, não é a minha vontade. Às vezes Deus permite uma fase ou outra, mas é fase, é passageira, você passa, você não fica. Eu aqui sei que pensamentos eu tenho sobre você, fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei, eu te vi sendo formado no ventre materno, eu tenho a tua história escrita nas minhas mãos, eu te chamo pelo nome. O que eu quero fazer com a tua vida nessa terra é muito mais, está muito além da tua capacidade de pensar, de sonhar. Só que quem sonha, tem que ter coragem para sonhar, amém? Quem tem coragem para sonhar? É fácil dizer, eu vou sonhar os sonhos de Deus, mas para sonhar sonho de Deus, tem que ter muita coragem, porque sonhar sonho de Deus é andar na contramão, e essa é a razão de muitos sonhos não se concretizarem. Ah, se é tão maravilhoso assim, se Deus tem tantos pensamentos bons ao meu respeito, de paz, de alegria, de vitória, de prosperidade, tantas coisas boas, positivas, por que o tempo vem passando e eu não vejo nada acontecendo? Talvez essa seja a razão. Há um preço para se sonhar os sonhos de Deus. Sonhar sonho de Deus é andar em contramão mesmo, porque há inimigos para os nossos sonhos. Faz uma lista dos seus sonhos. Há sonhos espirituais, mas há sonhos que têm a ver com as suas necessidades. Por mais espiritual que você seja, você tem desejos e sonhos legítimos. Eu sonho em ter prosperidade, eu sonho em ter independência financeira, eu sonho com realização e satisfação profissional, eu sonho em construir uma empresa, em crescer com minha empresa, com a minha ideia, eu sonho com harmonia no meu lar, eu sonho com felicidade conjugal, eu sonho em ter uma família, eu sonho com realizações ministeriais, eu tenho vontade de dar frutos, mas esses sonhos
estão morrendo, eu não estou vendo nada se concretizando. Amados, muitos sonhos que cultivamos nos levam a ser vistos pelos outros, pelos que nos cercam, como alienados, como fanáticos, como loucos, como sem noção. Quem já passou por isso? Quando você se dispõe a sonhar o sonho de Deus, que é sempre o mais difícil a ser feito, você vai ganhar rótulos dos mais variados possíveis. Você vai colocar em risco os seus relacionamentos. Quanto maior e mais significante for o seu sonho, mais impossível for o seu sonho, mais intensa será essa sensação. Conforta teu vizinho aí para mim, dá um tapinha no ombro dele, diga: golfinho. Não espere que os outros entendam o seu sonho. Não espere que os outros sonhem o seu sonho. O sonho é seu. Ah, mas foi só eu começar a falar o jeito que eu ia fazer. Quanta crítica eu recebi. Quantos amigos eu perdi. Como eu comecei a ser difamado. Ah, ficou tão difícil. Há um preço para sonhar sonhos de Deus. Sonhos de Deus se realizam num contexto sobrenatural. Quer um exemplo? Vamos pegar uma mulher solteira, chamada Maria, que como toda mulher solteira, ela sonhava com o quê? Em casar e ter filho. É um dos sonhos, claro. Nada mais legítimo. Eu quero casar e ter filhos. Nada demais, quero casar, quero ter filho, quero ter uma família. Deus, olha o meu sonho. Aí aparece o anjo Gabriel, em Lucas 1, 30, 32, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ela sonhava em ter um filho, aí o anjo chega e diz: Maria, você não só vai ter um filho, como o seu filho, aquele que será gerado na sua barriga, será chamado Filho do Altíssimo. Deus te escolheu para que o seu filho seja o Messias. O nome dele será Jesus. Maria escuta aquela promessa, que bom, ela é melhor do que eu sonhava, eu queria família e filho, mas Deus está me mandando ter um filho, o anjo veio me avisar que eu tenho um filho, só que nem casado eu sou, e nem família eu tenho ainda, como é que vai ser? E ela responde, Lucas 1, 34, como? Pois eu não tenho relação com homem algum, como é que eu vou ter esse filho? Se eu nem casei com José ainda, se eu sou virgem, se eu nunca tive relação, como é que eu vou engravidar? Lucas 1, 35, uma coisa básica, o anjo vem e revela o modus operandi do céu, o sonho, não dela, mas de Deus. Olha como a coisa ia acontecer: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Olha que coisa básica, o anjo trouxe uma ideia do que seria: olha Maria, não se preocupa, você não é casada e não vai casar, esse filho vem desse jeito mesmo, tá? E vai acontecer o seguinte, o Espírito Santo de Deus vai chegar, isso nunca aconteceu antes na face da terra, você não leu na Bíblia nada parecido com isso, mas o sonho de Deus para a tua vida é esse: o Deus Todo-Poderoso vai te envolver com uma sombra, e quando você perceber, você vai conceber do Espírito Santo, e vai dar à luz o Filho de Deus. Não aconteceu antes e depois de você, não vai acontecer depois de você, uma coisa que qualquer um de nós aceitaríamos com facilidade. Um sonho de Deus, algo que só quem cresce muito mesmo, só quem tivesse a mente ligada ao céu, teria capacidade de sonhar. Como é que algo assim pode acontecer? Deus teve que escolher uma mulher que creu em tudo que o anjo disse, que aceitou tudo que Deus disse,
que recebeu o recado de Deus como ordem. Ela não entendeu direito, mas respondeu: seja feito como a vontade de Deus, como Deus deseja. E aí, em contrapartida, nós temos a mente natural entrando em ação. A reputação de Maria foi colocada à prova. Ela sonhou o que Deus queria que ela sonhasse. Diga para o seu vizinho: você está preparado para colocar a tua reputação à prova? Queridos, é impossível sonhar sonho de Deus sem chocar o mundo. É impossível sonhar sonho de Deus sem se expor, sem sacrificar relacionamentos. E eu estou falando que sonhando sonhos de Deus, você vai se indispor com muita gente. Sonhando sonhos de Deus, você vai se indispor até, segundo o próprio Jesus Cristo, muitas vezes com seus familiares. Porque Ele mesmo disse: não vim para trazer paz, mas espada, e por minha causa, as piores confusões vão acontecer dentro do próprio lar da pessoa. Quem sonha sonhos de Deus, tem que abrir mão de muita coisa. Você vai colocar relacionamentos em xeque. Você vai ver pessoas que te amavam tanto, começando a te criticar do dia para a noite, só porque a tua mente mudou, teu foco mudou, tuas prioridades mudaram, teu alvo mudou. E só vão entender se Deus revelar, porque do contrário, 10, 20, 30 anos vão passar, para eles começarem a perceber pelos frutos, que Deus era contigo naquela hora. Com José foi assim. Ele contou para Maria, contou para ele: José, veio um anjo, me avisou que eu vou engravidar. Eles não eram casados, eles estavam para se casar, eram como se fossem noivos. Como ele era um homem de respeito, que amava Maria, olha o que a Bíblia diz, que ele procurou não escandalizá-la. Por ser José seu marido, futuro marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas apareceu-lhe o anjo do Senhor. O que nela foi gerado procede do Espírito Santo, José. O mesmo anjo que foi falar com ela, teve que falar com ele, porque do contrário, a mente natural nunca conceberia a revelação de um sonho divino. Diga: está disposto a andar na contramão? É andar na contramão. Eu sei o que é isso melhor que ninguém. É andar na contramão, é você fazer tudo diferente daquilo que foi programado, tudo diferente do que estão esperando de você. É crer até o fim para ver acontecendo. Andar na contramão. Andar na contramão não incomoda as pessoas? Quem come em restaurante self-service aqui durante a semana? Então você sabe como funciona. Se forma uma filinha, você vai, se serve de salada, fica esperando quem está se servindo primeiro. Tem sempre um atrás de você que não quer nada, e parece que você está empatando a vida dele. Então você vai rápido, porque ele quer só o feijão que está lá no fim. Sempre tem um gordão de terno suado que só põe salada e chega e pega uma linguiça desse tamanho. Está com colesterol na China, então como ele comeu muita salada, ele pode comer a linguiça. Aí vem um na contramão. O mundo inteiro come a salada primeiro, depois o prato quente. Ele começa o contrário. Não irrita? Não incomoda? Todo mundo não reclama dele? Pense em qualquer outra situação. Andar na contramão gera hostilidade. Pergunta para o seu vizinho: você quer ver seu sonho se cumprindo? Então há algo imprescindível aqui. Se eu quero sonhar os sonhos de Deus, se eu quero ver esses sonhos se realizando, eu preciso de fidelidade ao sonho. Há muita gente fiel a Deus, mas não fiel ao sonho. Por que muitos sonhos são destruídos? Porque muitas vezes eu mostro a Deus fidelidade, mas eu não consigo ser fiel àquele sonho, não consigo. E aí o sonho não se realiza. A culpa é de Deus? O problema está em Deus, na sua palavra? Há a necessidade de nós identificarmos os inimigos de nossos sonhos, os destruidores de nossos sonhos, que é o
pior deles, a falta de visão espiritual. Quando você começa a fazer do seu jeito, é como se você estivesse excluindo Deus da sua vida. E quando isso acontece, o resultado é a desconexão com o provedor da esperança, do ânimo, da inspiração e da fé. Porque se Deus inspira, o sonho vem dele, amém? Isso significa dizer que se afastar de Deus é se afastar dos sonhos de Deus. Você pode repetir isso comigo? É o mesmo que dizer, se afastar de Deus é se afastar dos sonhos de Deus. O que é a falta de fidelidade ao sonho? Filipenses 3, 13 e 14 diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Amém? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu penso no futuro, porque eu vou viver no futuro, e o que importa para mim é o futuro. Eu vou me desprender das coisas que passaram, eu vou me apegar a Deus, porque o meu alvo está ali, fixo, os meus olhos não saem dele. Eu esqueço o que ficou para trás, eu avanço, eu prossigo, eu tenho um alvo, eu quero ganhar o prêmio. Então diga em voz alta: quando eu luto pelos sonhos de Deus, Ele luta pelos meus sonhos. Quando você se envolve no sacrifício necessário para sonhar os sonhos de Deus, queridos, você estabelece com Deus uma aliança, um pacto. Deus te vê com olhos tão positivos, você se aproxima tanto pelo sacrifício feito, que pagar preço para ver sonho de Deus acontecendo, é só esperar para lá na frente ver Deus realizando os seus sonhos. Eu não conheço uma pessoa na face da terra que tenha sonhado os sonhos de Deus e lá na frente não ter visto Deus cumprindo todos os sonhos que a pessoa deixou de ter para sonhar os sonhos de Deus. Você abre mão de tudo, mas lá na frente você vê situação por situação, coisa que você até esqueceu, nem sonhava mais com isso, nunca mais pensei nisso, não queria nem mais ver isso acontecer, nem precisava, mas Deus deixa acontecer, Deus te dá, só para você saber que porque os teus sonhos foram mudados em função dos planos dele, ele te compensa porque você fez a coisa certa, ele te faz enxergar na terra os seus sonhos cumpridos. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Ele é Deus. Deus diz para Abacuque 2:2: escreve a visão, ela não tardará. Amém? Você quer ser fiel ao sonho que Deus te deu? Escreve essa visão. Qual é esse alvo? O que você espera receber? Onde você quer chegar? Escreve a visão, ela não tardará. Talvez não no seu tempo, mas ela vai se cumprir. Falar de fidelidade ao sonho é lutar a todo momento entre a incredulidade e a fé. Há uma história interessante no Antigo Testamento. Isaac estava debaixo de uma promessa feita a Abraão: vocês serão um grande povo nessa terra. Só que Gênesis 26:15 fala um pouco sobre as adversidades que ele vivia. Entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, enchendo-os de terra. Então pensa em Isaac, crendo naquela palavra, vivendo em função de uma promessa, cavando poços para dar de beber ao seu povo, e os seus inimigos entulhando os seus poços. Acabaram com a sua fonte, você não tem mais de onde tirar água, não há esperança mais para você. E nós vemos logo na sequência, em Gênesis verso 18, a Bíblia dizendo o seguinte: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Era praticamente como se a experiência destrutiva, negativa, não o tivesse afetado. Ele bebia de poços, os poços foram entulhados. Qual é a reação desse homem? Ele cava de novo os mesmos poços e dá os mesmos nomes que Abraão, seu pai, o havia dado.
E aí depois ele continua cavando poços, e os povos contendiam por causa desses poços, entulhavam esses poços, e ele cavava novos poços, mas não desistia. E por quê? Porque Gênesis 26:3, antes dessa perseverança toda, registra o seguinte: Deus dizendo a Isaac: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Permaneça na tua posição mais um pouco, Isaac, mais um pouco. Entulharam seus poços, cava esses poços de novo, não desiste, persevera, finca a estaca aí, não sai da tua posição, fica mais um pouco, persevera, porque eu te abençoarei e estarei com você, aleluia. Quer ver outro destruidor de sonhos, que vem fazendo muita gente desistir de sonhar, sonhos de Deus? A oposição. É incrível estar cercado de pessoas que acreditam em você, que acreditam em Deus, e que te falam aquilo que você precisa escutar, mas é doentio estar cercado de pessoas que falam o que você quer ouvir, que falam o que vai te afastar dos sonhos de Deus, que te falam o que você sabe que não vai te ajudar em nada. É terrível ter que lidar com pessoas que trabalham contra a obra de Deus na sua vida, contra a sua restauração, contra a sua promessa. Gênesis 26:12 fala do motivo de Isaac ser tão perseguido, da razão de Isaac ser tão chacoalhado pelos seus inimigos. Diz o texto: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Verso 13 e 14, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Porque essa perseguição com Isaac, o que não deixa ele cavar o poço dele, ficar ali quietinho, bebendo do poço? Porque essa oposição, essa revolta, ele cresceu, ele foi abençoado, ele sonhou os sonhos de Deus, e Deus ergueu, levantou, abençoou, prosperou. E o que nós temos que aprender? Que a bênção de Deus traz muitas coisas consigo, mas aqueles que prosperam, aqueles que crescem, aqueles que são abençoados, têm que estar necessariamente preparado para esse tipo de coisa. Vai ter gente se levantando só por inveja, queria estar vivendo o que você está prestes a viver, queria estar recebendo o que você está prestes para receber, mas às vezes por falta de entendimento, se opõe ao que é projeto de Deus na sua vida. Agora, o pior destruidor de sonhos, o pecado. Por que Deus me promete coisas tão preciosas, tão lindas? Seria tão perfeito, haveria tanta beleza, meu testemunho seria tão profundo, tantas pessoas seriam edificadas, seriam tocadas, sem abrir a boca eu ministraria tanta gente. Por quê? Porque ainda há laços, porque ainda há grilhões, porque ainda há enroscos, porque ainda há ferrolhos, porque ainda há hábitos que te paralisam e te afastam de Deus. Quando o pecado cria raiz, quando o pecado se estabelece, quando falta arrependimento, os sonhos de Deus são deixados de lado. Você não consegue mais encontrar motivação, força e vontade de ver sonhos de Deus acontecendo. Quantas pessoas vocês conhecem que têm uma chamada pastoral, sonharam em servir no ministério, sonharam em pregar, em ser usados por Deus, ou qualquer outro sonho com Deus, mas à medida que esfriam na fé, simplesmente não conseguem mais se ver vivendo aquele sonho.
tem que abrir mão, amém? Está vendo que está fazendo mal, está vendo que está morrendo, está vendo que não consegue mais reagir, está vendo que a fé não é a mesma, está vendo que já não sente Deus como sentia antes, está vendo que está esfriando, está vendo que está sofrendo, está se afastando, e não consegue mudar, não consegue olhar pelo menos para as coisas ruins que vêm como resultado. Isso não te impulsa a tomar uma posição com Deus? Está que nem os dois bêbados conversando, um disse para o outro: não consigo mais beber, vou parar de beber, toda vez que eu bebo eu vejo tudo em dois, vejo tudo em dobro. Aí o outro respondeu: não para de beber não, é só você fechar um dos olhos. Está vendo que vai morrer, está vendo que vai se afastar, e não toma atitude, está lá fechando os olhos, tentando permanecer igual.